Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos continuar os esquemas de ligação de circuitos de iluminação. Aqui nós vamos falar do bendito three-way. O que é o three-way, pessoal? A ligação three-way é uma ligação que permite comandar uma lâmpada de dois pontos diferentes. Provavelmente você já deve ter visto isso em cômodos muito grandes, ou em quartos, né? Por exemplo, você tem um interruptor na porta e um interruptor do lado da cama, quando a cama fica no canto. Ou em escadas ou salas muito grandes, né? Onde a gente precisa comandar essa lâmpada, né? A gente é capaz de ligar ela num ponto e desligar ela também, mas também ligar e desligar do outro ponto. Então, esse seria o nosso desafio aqui agora. Como que funciona essa ligação three-way? Né? Então, a gente percebe que é uma ligação que usa mais cabos, né? A gente percebe que tem vários cabos pretos aqui, né? Então, ela vai ser uma ligação que vai envolver mais retornos. A gente vai ter mais interruptores, mais condutores aqui de retorno na nossa ligação. Como é que ele funciona? Bem, a ligação three-way, ela funciona baseado num interruptor diferente. Então a gente não usa um interruptor simples para poder fazer essa ligação. A gente usa um interruptor que ele é conhecido como interruptor paralelo. Tá? Então ele é um interruptor que, diferentemente do interruptor simples, ele tem 3 bornes. Tá? Esses 3 bornes, né, qual que é a ideia dele? Ele tem essa funcionalidade. Ele tem 3 posições, né? E esse pino do meio, ou ele está ligado com o de cima, ou ele está ligado com o de baixo. Então, ou ele está com essa representação, ou ele está com essa representação. E o mesmo se repete para o interruptor 2, que é aquele que está no outro ponto. Então, esse aqui seria o esquema de ligação. A gente liga a fase no primeiro interruptor. Dos outros 2 bornes, nascem 2 retornos. Eles vão até o segundo interruptor paralelo. Lembra que a ligação three-way, 2 pontos. Por exemplo, uma está na base da escada, um está no topo da escada. Então vão ir 2 cabos desse cara para esse. Né? E do terminal do meio desse segundo interruptor é que a gente deriva o retorno para a lâmpada. Então é bem interessante, né, que é uma ligação que ela envolve mais retornos. Né? Na verdade, nós temos 1, 2, 3 retornos envolvidos. Perfeito? E como que ele funciona? Como que ele consegue, né, fazer com que a nossa lâmpada ela seja comandada de 2 pontos de forma independente? Bem, vamos supor essa primeira situação, em que o interruptor 1 está ligado aqui no cara de cima e o interruptor 2 também está ligado aqui no polo de cima. Nesse caso, vocês vão perceber que a fase ela passa por aqui, ó, o circuito está conectado à lâmpada e a lâmpada está conectada ao neutro. Consequentemente, nós temos corrente elétrica e a lâmpada acende. Agora, suponha que a gente muda o estado do interruptor 2. Mudei só o 2, percebo que ele estava aqui no polo de cima e ligou no polo de baixo. Agora, essa fase, ela vai chegar aqui e o circuito está aberto. Então, a tensão não é aplicada na lâmpada, consequentemente, a lâmpada apaga. Se eu voltar agora, né, mudando novamente o interruptor 2, né, ou mudando o interruptor 1, na verdade, ou seja, o interruptor 1 estava ligado em cima, agora eu vou mudar ele para ele ligar embaixo, nós vamos poder circular a corrente de novo. Então você consegue ligar e desligar tanto do lado 1 quanto do lado 2. É uma ligação bastante interessante, né? Então essa seria o princípio de funcionamento. E é por isso que a gente não usa um interruptor simples. A gente precisa desse interruptor, né, que consegue fazer essa ligação ou num primeiro polo ou no segundo polo, que seria de fato, né, um interruptor paralelo. Como que isso funciona vindo lá do quadro de distribuição? Bem, vamos olhar novamente sobre aquela ótica que discutimos. Está chegando o nosso quadro de distribuição fase, 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 né? 3 fases aqui, ele é trifásico, e neutro. Isso passa pelo
disjuntor geral lá, né, o disjuntor interruptor diferencial lá. Disjuntor residual ou diferencial. Esse neutro vai ir para o barramento de neutro, a proteção ela já chega e vai para o barramento de proteção, tem um DPS aqui protegendo, tem os barramentos das 3 fases que vão ligar nos disjuntores. Esse disjuntor 1, tá? Ele vai ser o disjuntor que vai fazer o nosso circuito de iluminação. Tá? Então, vai sair um cabo dele aqui, que é uma fase. Vai sair um neutro. E vai sair um pedaço da proteção. Um cabo aqui da proteção. Eles entram no eletroduto, caminham até onde ele tem que ir. Então, ele vai caminhando. Mas ele passa por uma caixa de passagem octogonal, né, aonde nossa lâmpada vai estar, de fato, instalada. Aqui a gente faz uma emenda de derivação e manda a fase no interruptor paralelo. Lembra que agora vão ter que sair 2 retornos? São esses 2 cabos pretos aqui, ó. Eles vão ligar onde? Na lâmpada? Não. Eles ligam no segundo interruptor paralelo. Então esse cabo atravessa daqui para cá, ó. E volta um retorno, que ele está até representado de marrom, que vai ligar na lâmpada. Então essa que é como fica, né, na parte física essa ligação. Então vão passar 3 cabos aqui nesse eletroduto que chega no interruptor e vão passar outros 3 cabos que chegam nesse outro interruptor. Então é assim que fica o aspecto dela. Né? Aqui a gente consegue já ver também uma beleza aqui nesse quadro, que, por exemplo, tem um outro disjuntor 2 que vai derivar um circuito de tomadas. Então ele pega essa fase, pega outro condutor de proteção, pega outro condutor de neutro e leva até a tomada. Então é interessante a gente perceber por que tem mais de um disjuntor, né? É porque um disjuntor é para uma coisa, o outro disjuntor é para outra coisa. A gente também entende por que tem tantos bornes aqui nesse barramento de neutro e nesse barramento de proteção. Tem que ser, no mínimo, o mesmo número de bornes e o mesmo número de circuitos que você tem na casa. Essa seria a ideia. Ok. Então aqui a gente tem a representação do three-way agora numa planta, tá bom? Então vamos focar nessa parte aqui, né, que seria a parte de fato do three-way. Então vem neutro, fase e proteção. Né? Essa fase liga no primeiro interruptor paralelo, saem 2 retornos que vão para o segundo interruptor paralelo e volta um retorno que liga na lâmpada. Também tem uma emenda aqui, né, aonde sai o cabo, a derivação para a lâmpada. Representando aqui em diagrama unifilar, que teremos um eletroduto. Nesse eletroduto ele carrega neutro, fase e proteção. Tá? Isso vai no primeiro interruptor paralelo, ele é representado assim fechadinho, né, bolinha preenchida, né, achurada. Vai uma fase, volta 2 retornos. Esses 2 retornos vão para o outro interruptor paralelo e esse terceiro retorno, que ele é representado como marrom, ele chega na lâmpada. Então note, né, que no eletroduto que vai para esse camarada tem uma fase e 2 retornos. Enquanto aqui são representados 3 retornos. Aí você vai me perguntar, poxa professor, mas não tinha só 3 retornos envolvidos? Por que eu estou vendo 5? Porque na verdade esse aqui é o mesmo. É o mesmo cabo. Vocês percebem? Só que na representação, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar quantos cabos estão dentro de cada eletroduto. E é por isso que a gente faz essa representação. Isso é importante porque a gente tem que saber o número máximo de cabos que vai passar para a gente escolher a bitola do eletroduto. Se forem passar, por exemplo, 10 cabos, 20 cabos, não tem como, às vezes, você usar um eletroduto 3/4. Às vezes tem que usar um eletroduto maior. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Ok. Então aqui, né, a gente tem aquela representação three-way, só que aqui tem uma diferença, né, que seria a ligação three-way, né, quando a gente tem aquela lâmpada de 220 que é ligada entre fase e fase. Então o jeito correto de fazer é a gente utilizar um interruptor paralelo bipolar. Né?
Então, qual que é a ideia desse interruptor paralelo bipolar? Ele vai fazer a mesma coisa, né, só que com as duas fases. Então, agora, né, ele vai envolver 4 retornos. Então, o que ele vai fazer? A fase liga no primeiro interruptor e a outra fase liga no primeiro interruptor. Saem 4 retornos, porque aqui é o dobro agora, né? São 2 fases. Esses 4 retornos ligam no segundo interruptor paralelo. E desse interruptor paralelo saem 2 retornos para a lâmpada. Então é como se a gente estivesse também abrindo neutro, né? Mas na verdade é porque não é neutro. Essa ligação ela é feita entre fase e fase. Como que ela é feita? Fase, neutro e proteção liga aqui na verdade aqui é fase, fase e proteção. Elas vão passar por essa caixa de passagem. As duas fases ligam no primeiro interruptor paralelo bipolar. Voltam 4 retornos que ligam no segundo interruptor paralelo bipolar. Depois, voltam 2 retornos que ligam na lâmpada. As cores aqui, elas estão seguindo exatamente as cores desse diagrama aqui em cima, exatamente para facilitar a compreensão de vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. Ok. Então aqui, só finalizando, né, para a gente finalizar essa questão da ligação three-way, né, nós temos a representação aqui do diagrama multifilar e do diagrama unifilar dessa ligação, né? Então espero que vocês já não tenham mais nenhuma dúvida aqui, né? Aqui a gente tem só uma novidade, que é a ligação three-way acionando 2 ou mais lâmpadas, né? Então como que funciona? A fase vai no primeiro interruptor paralelo, saem 2 retornos que ligam no segundo interruptor paralelo. O terceiro retorno liga na primeira lâmpada, a gente faz uma emenda e joga na segunda. E os outros 2 terminais da lâmpada ligam no neutro. A gente esperaria isso. Então, como que fica no diagrama unifilar? Vem neutro, fase e proteção do quadro. Passou por essa caixa de passagem. A fase, a gente faz uma emenda nela, ou então, nesse caso aqui, né, como é um cômodo que não continua depois o eletroduto, né, a fase vai direto no interruptor e acabou. Voltam 2 retornos. Aonde esses 2 retornos vão? Lá no outro interruptor paralelo. 2 desses caras estão ligando aqui. Volta um retorno que liga nessa lâmpada e esse retorno também vai ter que ligar nessa lâmpada. Então, nesse eletroduto aqui, a gente tem que ter 3 retornos, que é o que a gente está vendo aqui. Os 2 que vêm daqui para cá, aqueles 2 que vão direto, e um que volta ligando nas lâmpadas, né? Então o cabo vai e depois volta. Esse é o jeito de ser feito. Então na representação aqui a gente fica com 2 retornos em uma fase, passando nesse eletroduto. Esse eletroduto fica o mais povoado de todos, porque tem 5 cabos passando dentro dele. E esse aqui, como de praxe, ficam 3. Né? Então essa seria a ideia. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Agora vamos para a ligação four-way. Tá? Para quem entendeu a ligação three-way, a ligação four-way ela é só uma extensão. Tá? Ela vai utilizar um interruptor adicional aqui, que é o interruptor intermediário, e com esse interruptor intermediário, a gente consegue comandar a lâmpada de 3 pontos diferentes. E se a gente for aumentando o número de interruptores intermediários, a gente consegue comandar essa lâmpada de quantos pontos a gente quiser. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ligação four-way, que usa esse interruptor intermediário, né? E a gente comanda ela de 1, 2, 3 pontos. Nessa aqui de baixo, a gente comanda em 1, 2, 3, 4 pontos. E essa aqui a gente comanda em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a gente só foi aumentando o número de interruptores intermediários, que é a novidade. Esse interruptor que agora ele tem 4 terminais. Ele tem 4 bornezinhos lá, pelo menos. Como é que funciona esse interruptor intermediário? Bem, ele tem 4 terminais, né? E ele pode ou ligar os terminais adjacentes aqui, um de frente para o outro, ou ele pode ligar de forma cruzada. Então ele só sabe fazer isso. Ou ele liga, conecta com o cara da frente, ou ele conecta em X, né? Seria a representação visual do que a gente está vendo aqui. Vamos analisar aqui então.
Suponha que a gente tenha essa posição dos interruptores. Bem, a corrente ela está vindo por aqui, a fase liga aqui, teve continuidade, ela chegou até aqui. E esse ponto, como essa ligação aqui está sendo uma ligação cruzada, ele está passando para cá. Veio para cá, chegou na lâmpada. Como teve um caminho direto da fase até a lâmpada, vai ter corrente. Se a gente apertar qualquer interruptor paralelo aqui, a gente espera que desligue. Se esse cara for apertado ou se esse cara for apertado, vai desligar. Nesse momento eu vou manter eles aonde estão. Eu vou pressionar o interruptor intermediário. Quando eu faço isso, ele muda para essa situação. Aí o que vai acontecer com a fase? Olha que legal. Ela passa por esse contato, chega aqui, o circuito está aberto. Você só vai conseguir ligar a lâmpada se você mudar o estado de outro interruptor. Por exemplo, se a gente mudar o estado desse camarada, a gente cai nessa situação. Nota, esse está igual a esse está igual a esse, e esse aqui está diferente. Agora ele está ligando em cima, né? E olha que legal, agora sim nós teremos condução de corrente. Se você apertar o interruptor intermediário, abre o circuito de novo, porque agora ele vai ligar cruzado, então ele vai ficar assim, ó. O circuito está aberto. Muito legal, né? Beleza. Esse negócio só funciona se o interruptor intermediário ele for ligado corretamente, viu, pessoal? Se vocês ligarem ele dessa forma aqui, ó, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar porque aqui vai ficar sempre aberto. Então nunca vai chegar, né, na lâmpada. Tá? Então prestem atenção quando for fazer essa ligação para exatamente ligar da forma correta. Né? E esse interruptor intermediário, né, tem como construir ele, né, usando dois interruptores paralelos ligados entre si. Então é bem interessante, porque em alguns interruptores intermediários, o fabricante ele simplesmente junta dois interruptores paralelos, né, e faz uma conexão entre eles. E aí ele consegue ter um interruptor intermediário. Tá? É por isso que alguns interruptores paralelos eles têm 6 bornes. Mas apesar deles terem 6 bornes, né, e sempre esse camarada vai ligar com esse, você vê uma barrinha de cobre fazendo essa ligação, tá vendo? Né? A gente vai usar só 4 terminais dele, que são os 2 primeiros e os 2 do meio. Né? Agora tem outros fabricantes que eles realmente fabricam o interruptor, né, e deixando ele com 4 terminais apenas, né, para não ter perigo da pessoa ligar errado. Né? Mas essa seria então, de fato, né, a ligação desse camarada. E ele geralmente tem a tecla maior, né? Igual, por exemplo, o interruptor bipolar, né? Exatamente porque ele tem que comutar 2 elementos, tem que caber 2 barramentos aqui dentro ao invés de um só. Né? Então ele geralmente tem a tecla maiorzona. Né? Bem, a ligação no final do dia fica fase liga no ponto central, igualzinho na ligação three-way, saem 2 retornos, só que ao invés de eles ligarem no segundo interruptor paralelo, primeiro liga-se no interruptor intermediário. Sai do intermediário 2 retornos, liga no segundo interruptor paralelo e do borne do meio sai o cabo para a lâmpada. Então essa seria a ideia. Representação funcional e diagrama unifilar, como é que fica? Ok. Vem do nosso quadro de distribuição, tá? Neutro, fase e proteção. A fase vai no primeiro interruptor paralelo. Do interruptor paralelo saem 2 retornos. Esses 2 retornos ligam no interruptor intermediário. Do interruptor intermediário saem 2 retornos, estão denotados aqui por cor branca, e ligam no segundo interruptor paralelo. E desse interruptor paralelo sai um retorno aqui representado por amarelo, né, que liga na lâmpada. Então, essa seria, né, a organização aqui da instalação, né, o que passa dentro de cada eletroduto quando a gente faz uma ligação four-way comandada em 3 pontos. Aqui já seria a representação em diagrama unifilar. Neutro, fase e proteção. Proteção liga na luminária, se ela for metálica. O neutro liga na lâmpada. Depois isso pode continuar para outro lado, por exemplo. Isso aqui vai ligar para uma lâmpada no outro cômodo.
neutro, fase, proteção, vai embora. Então aqui teria uma emendazinha, né, no neutro e na proteção, exatamente para ligar no receptáculo ou na luminária aqui onde essa lâmpada está instalada. E a fase? A fase vem para cá. E voltam 2 retornos. Eles vêm para cá. E saem 2 retornos que vêm para cá. E um último retorno liga na lâmpada. Então aqui a gente acaba tendo 2 retornos em uma fase. Aqui a gente acaba tendo 4 retornos. E aqui a gente acaba tendo 3 retornos. Sendo que um deles é o que de fato vai acionar a lâmpada. Os outros eles só estão ajudando a montar a lógica da conexão. Essa aqui é a representação, tá? O símbolo de um interruptor intermediário. Então seria isso a ideia. Novamente, vou fazer mais uma vez para ficar claro. Vem neutro, fase e proteção do quadro, igual está vindo lá normal. A fase liga no primeiro camarada. A fase representada aqui, ó, liga no ponto A, aqui nesse interruptor paralelo. Voltam 2 retornos que ligam no interruptor intermediário, seria essa ligação aqui, ó. Tem 2 retornos que ligam no interruptor intermediário. Sai do interruptor intermediário 2 retornos que tem que ir no segundo interruptor paralelo. Eles vêm para cá. E volta um retorno que liga na lâmpada. Então essa que seria a ideia, né? Reflitam bastante a respeito, pessoal, porque geralmente na instalação, né, se fosse para a gente colocar um eletroduto para o cabo que vai e outro para o cabo que volta, como está aqui mostrado nesse desenho, a finalidade dele não é essa de fato, né? Mas se fosse dessa forma, a gente gastaria muito mais eletroduto. Então é muito mais negócio a gente colocar um eletroduto de uma bitola adequada, né, e passar mais cabos ali dentro. Por isso que às vezes o cabo vem e volta passando pelo mesmo caminho, que é o que a gente está representando aqui, e aqui também anteriormente, né? Ok. E se a gente quisesse acionar em 4 pontos diferentes? Se a gente quisesse acionar em 4 pontos diferentes, a gente teria 2 interruptores intermediários, como a gente já aprendeu. Como que funciona? A fase liga no primeiro, 2 retornos para o primeiro interruptor intermediário, 2 retornos para o segundo interruptor intermediário, 2 retornos para o último interruptor paralelo, retorno para a lâmpada. E aqui nesse caso eu estou acionando 2 lâmpadas, já para complicar um pouquinho, né? E o outro lado da lâmpada liga no neutro, se precisar da proteção, liga a proteção também. Vamos lá. Veio do quadro de distribuição neutro, fase e proteção. A fase liga no primeiro interruptor paralelo. Igualzinho na ligação three-way. O neutro, ele liga na primeira lâmpada e passa para a segunda lâmpada. A proteção liga na primeira luminária, passa para a segunda luminária. Por isso que o neutro e a proteção continuam, né? Eles continuam. Show de bola. Paramos aqui na fase no interruptor, né? Veio a fase, ligou no interruptor. Voltam 2 retornos. Para onde que eles vão? Para o primeiro interruptor intermediário. Ligou 2 retornos. Voltam 2 retornos que vão ter que chegar no segundo interruptor intermediário. É o que está mostrando aqui, ó. Então, por isso que aqui passam 4 retornos. Chegam 2, vão 2. 2 desses retornos que estão mostrados aqui, que são 3 na verdade, né, eles são exatamente esses cabos que ligam nesse camarada. Voltam 2 retornos, né, tá aqui falando, que liga no segundo interruptor paralelo. 2 desses caras são esses cabos que vieram daqui para cá. E volta um retorno que liga na primeira lâmpada, a gente faz uma emendinha e liga na segunda lâmpada. Então essa seria a representação de uma ligação, né, four-way, comandada por 4 pontos, né? Você pode ligar e desligar a lâmpada daqui, ligar e desligar daqui, ligar e desligar daqui e ligar e desligar daqui. E são 2 lâmpadas que são acionadas ao mesmo tempo, né? Também existem, né, talvez eu não chamei atenção quando eu mostrei as fotos, mas também existem, tá, interruptores paralelos de 2 seções. Então isso aqui a gente costuma ver em alguns lugares, por exemplo, quando tem mais de
tem mais de um andar, né? Tem mais de 2 andares. E aí a gente tem mais de um lance de escadas, né? Então você poderia usar um desse para um lance de escadas, por exemplo, descendo, e outro para o lance de escadas que sobe, né? Então é bem interessante, né, ter esse de 2 seções. Apesar dele não estar apresentado aqui. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho de pontos de tomada, tá? Pessoal, a instalação de pontos de tomada ela é relativamente mais simples, tá bom? Porque não tem muitas formas diferentes de ser feito, né? Basicamente, nós vamos sair lá do nosso quadro uma fase, um neutro e uma proteção. E esse cabo vai ter que chegar na caixa da tomada, né? E a gente vai fazer uma emenda para poder fazer a conexão da tomada com esses condutores. Tem que estar disponibilizado ou fase, neutro e proteção. E se a tomada, por exemplo, for 220, no caso aqui de Belo Horizonte, ela vai ser uma tomada fase-fase. Né? Então, se você quiser uma tomada 220 na sua instalação, aí ao invés de ser fase, neutro, proteção, vai ser fase, outra fase e proteção. Ok, já uma tomada de uso específico, por exemplo, o chuveiro, se ele estiver ligando em 220 aqui em Belo Horizonte, nesse caso ele vai ligar entre 2 fases. Né? E não é permitido, né? Não é recomendado, não deve ser feito, utilizar uma tomada para ligar o chuveiro, tá bom? Porque essa tomada geralmente ela tem um limite de corrente que ela suporta, tá? 10 amperes ou 20 amperes. E o chuveiro ele consome muito mais do que isso, né? Então geralmente ele tem um ponto aqui, né? Existe esse produto nessa capinha que tampa ali a caixa de passagem e os cabos a gente faz uma emenda, né, do chuveiro com esses cabos que estão chegando, né, do quadro de distribuição. Ok. E tem uma polêmica bastante interessante aqui, né, que é sobre o padrão de tomadas brasileiro, né? Então esse meme aqui, né, isso aqui virou até meme. Foi bem interessante porque foi muito discutido durante a Copa, né? Que teve aqui no Brasil, que os estrangeiros não iam conseguir carregar o celular aqui. Né? Então é interessante a gente preocupar com isso, porque ninguém preocupa quando a gente vai para outro país, né? E dependendo do país que você for visitar, né, você tem padrões de tomada diferentes, né? Então, por volta de 2009 e 2010, foi introduzido esse padrão de tomadas, que é o padrão hoje utilizado no Brasil, né? O padrão novo, né? E ele traz diversas vantagens, esse padrão, né? Ele foi um padrão que foi baseado em estudos da IEC e tudo mais, né? Tem gente que fala que isso aí é porque eles queriam que algumas empresas elas tivessem vantagem, né? Mas na verdade tem muita razão técnica também, né? Associada a essas tomadas, tá? Então, ela foi uma tomada que foi bem pensada, né? Porque os outros modelos, né, eles meio que permitem, né, que tenha eletricidade mesmo quando você tem uma inserção parcial da tomada. Né? E aí você pode ter contato acidental, né? Ou se você ligar a tomada, fazer uma inserção unipolar, como isso aqui, né? Uma criança, por exemplo, ela pode encostar, né? Então isso seria um perigo muito grande. Já com esse novo modelo de tomada, né, a gente consegue perceber por essas fotos que não tem como fazer inserção parcial ou unipolar, né? E, consequentemente, isso aumenta muito a segurança, tá? Além disso, né, tem esse terceiro pino, que muita gente acha que isso não serve para nada, mas, na verdade, ele é um pino de proteção, né? E ele que faz a conexão do equipamento com o condutor de aterramento, o condutor de proteção, o terra, o condutor verde e amarelo, né? Cuja finalidade é evitar choque elétrico. Né? Então, é bastante interessante essa questão. Né? Tem uma questão legal, né, que esse padrão ele é adotado hoje no Brasil, na África do Sul e na Suíça. Tá? Esse padrão aqui que a gente usa no Brasil. Né? E se vocês quiserem ver padrões de outros países, eu sugiro que vocês acessem esse site. Ele tem um mapa interativo, onde você consegue ver os tipos de tomadas que são usados em cada país do mundo. Então é bem interessante, né? Ok. Outra coisa legal desse padrão de tomadas é que ele traz tomadas até 10 amperes, né? Então ele tem um orifício de 4 milímetros, né? E tomadas de 20 amperes, que aí ele tem um orifício de 4,8 milímetros. O que quer dizer até 20 amperes? Quer dizer que a tomada consegue conduzir mais corrente. Né? E tem muita gente que às vezes utiliza adaptadores como esse aqui,
que claramente eles não são permitidos, porque os adaptadores que são permitidos, né, eles recebem o selo do Inmetro. E você nunca vai encontrar o selo do Inmetro num adaptador desse aqui. Por duas razões. Primeiro, ele tem esse furo aqui para você matar, né, ou deixar, eliminar a funcionalidade do pino de proteção, do pino do meio, o terra. E, consequentemente, você vai ter uma conexão sem o aterramento, e isso é perigosíssimo, né? Você corre riscos quando você faz isso, né? O segundo ponto é que ele permitiria uma conexão de uma tomada de... Se você tem um equipamento, que ele tem um plug para 20 amperes, você conseguiria conectar ele numa tomada de 10 amperes. E qual que é o problema disso, pessoal? O problema é se a fiação da sua instalação não suportar os 20 amperes, né? Ou a corrente consumida pelo aparelho. Então você pode correr o risco de causar um incêndio, entendeu? Quando você faz essa abordagem, né? E por esse motivo isso não é recomendado. Se você tem, por exemplo, uma tomada na sua casa onde o secador de cabelo não entra, a recomendação é você contratar um eletricista, né? Fazer uma atualização do cabeamento da tomada onde você quer ligar seu secador de cabelo e colocar uma tomada de 20 amperes com a fiação que faça sentido, né? Que seja coerente com essa corrente, né? Em caso contrário, você vai ter uma condição perigosa. Ok. Aqui a gente já tem uma representação de um projeto elétrico um pouco mais complexo, onde a gente mostra aqui, né, tanto a ligação de lâmpadas e também de tomadas. Então são dois circuitos diferentes, né? Então, por exemplo, nós temos um eletroduto que vai para a lâmpada, neutro, fase e proteção. A fase vai no interruptor, volta o retorno na lâmpada. Isso aqui continua para alimentar outras lâmpadas de outros cômodos. Já no caso das tomadas, a gente tem um eletroduto aqui, que no caso ele é por baixo do piso, tá bom? Esse eletroduto, ele contém aqui condutores neutro, fase e proteção. Isso liga na primeira tomada e depois vai para outra tomada, neutro, fase e proteção. Então essa seria a ideia. Espero que tenha ficado claro. Ok, aqui a gente também tem os diagramas funcionais, né, mostrando o que passa dentro de cada eletroduto, né? E a representação aqui numa planta, né? Então, por exemplo, numa sala, né, num hall, você tem aqui necessidade de duas tomadas aqui. Então, note que tem um eletroduto aqui que está passando dentro da parede, né? Esse aqui está passando no teto, esse aqui está passando dentro do piso, porque ele é tracejado, e este aqui, ele está passando dentro da parede para ligar uma tomada à outra, né? É bem comum a gente fazer essa utilização desse eletroduto passando por dentro da parede, tá? Outra observação é que essa tomada aqui é uma tomada baixa, tá bom? Se fosse uma tomada média, metade dela seria achurada, e se for uma tomada alta, aí ela já seria completamente achurada. Bem, nessa última parte agora nós vamos discutir a instalação de alguns outros equipamentos, tá? Primeiro que eu vou discutir a minuteria, tá? A minuteria, ela é um equipamento que é bastante usado em escadas, tá? Com a finalidade de economizar energia, tá? Mas também poderia ser usado em corredores, antessalas, tem várias aplicações onde a minuteria faz sentido, né? Ela recebe esse nome porque ela tem um timer, né? Que você consegue selecionar o seguinte: você liga a lâmpada, mas você não usa um interruptor normal, geralmente é um interruptor pulsador, né? Você encosta nele, ele muda de posição, quando você solta, ele volta para a posição original. É parecido com aqueles que são usados em campainhas, né, que tem uma mola, né? Bem, a partir do momento que você ligou o sistema, ele vai contar o tempo. Então, em alguns modelos isso é configurável, como num temporizador, né? E depois de um certo tempo ali, né, em torno de 1 minuto ou minutos, né, ele desliga as lâmpadas automaticamente. Então você não precisa, né, desligar as lâmpadas. Isso gera uma certa economia, né? Porque se alguém esquecer uma lâmpada ligada lá a noite inteira, isso vai ficar consumindo eletricidade, né? Agora, se você desliga, né, acabou o problema, né? Então a gente tem esse desligamento automático aí por um tempo pré-regulado. Pode ser de segundos, mas pode ser até minutos, né? Ou até 1 hora, não sei. Tem de dois tipos, né? Tem o tipo de sobrepor e o tipo de embutir, né? O de sobrepor, geralmente ele é instalado em quadros ou na parede, né?
E o de embutir, geralmente, ele vai numa caixa de tomadas mesmo, né? E muitos não são configuráveis, né? Mas você já tem essa função junto, né? Com o botão aqui pulsador, né? Então essa seria mais ou menos a ideia, né? Como que ela funciona? Ela é tipo um temporizador, né? Lá de comandos elétricos. Então quando a gente pulsa, né? Dá um pulso nesse terminal da nossa minuteria, né? Ela fica ligada por um determinado tempo. Algumas avisam quando vão desligar e depois desligam. Né? E como que faz a ligação? Nesse caso desse modelo aqui, né? Basicamente a fase, né? Ela tem uma entrada e o neutro também vai na minuteria. Por quê? Porque ela é um circuito eletrônico, né? Então, quando ela é eletrônica, ela precisa ser alimentada para poder funcionar. Então, vai a fase e o neutro nela, perfeito. Sai um cabo, né? Que ele é um retorno que vem do interruptor e tem um retorno da lâmpada, percebe? Esse aqui seria o retorno da lâmpada. O neutro liga nas lâmpadas, ou então uma outra fase, né? É claro que nesse caso aqui é o neutro que a gente está representando, né? E tem essa ligação aqui, né? Desse mesmo ponto, né? Que seria essa outra fase, ela liga nesse terminal 3. Então, na hora que esse botão é pulsado, a gente tem a aplicação dessa tensão azul no terminal 3. E aí a minuteria sabe que é para ligar. Aí ela faz a conexão dessa fase com esse retorno internamente. Aqui, pessoal, a gente tem um esquema de uma outra minuteria, que ela é um pouco diferente, ela tem só 3 terminais, tá vendo? E aqui uma nota importante que tem que notar é que sempre nós devemos olhar a folha e o manual de dados de instalação do fabricante da minuteria que a gente está trabalhando. Por quê? Porque cada fabricante fabrica esse equipamento eletrônico da forma que bem entende. Então, diferentemente de uma ligação three-way, por exemplo, que tem um padrão para ser feito, né? Aqui, dependendo da minuteria, ela vai ser ligada um pouco diferente. Então, esse modelo aqui, por exemplo, ele é conectado entre fase e neutro, né? E ele tem um único retorno, né? Que ele é ligado na lâmpada e também no interruptor, né? Quando a gente pulsa qualquer um desses pontos, né? Então, estão em pontos diferentes esses interruptores, por exemplo, no começo, no meio, no final da escada, não sei. Na hora que a gente pulsa isso aqui, a gente, ou no primeiro, segundo, terceiro andar, né? Não sei. Quando a gente pulsa esse botão aqui, a gente liga a fase nesse ponto, né? E a minuteria liga, né? E faz com que essa lâmpada acenda. Então essa é a ideia. Depois de um certo tempo ela vai desligar. Espero que tenha ficado claro aí. O sensor de presença, os modelos que a gente tem aí já são relativamente mais simples, né? Então ele faz um papel similar ao do interruptor, né? Vai a fase no sensor de presença, volta o neutro na lâmpada, volta o retorno na lâmpada. Né? O neutro liga diretamente. E qual que é a ideia aqui, né? O mecanismo que vai fazer esse sensor, né, ele ligar. Então pode ser por meio de ultrassom, pode ser por meio de infravermelho. Então tem várias tecnologias de sensores. Né? Tem alguns sensores que ele usa, por exemplo, um relé fotoelétrico, e na hora que a luminosidade, por exemplo, caiu, chegou à noite, ele liga. Então é perfeitamente possível agregar essas tecnologias, né, nesse equipamento que é o sensor de presença, e ele até mesmo ser configurado do jeito que você bem entender. Né? Então é bastante interessante, mas ainda assim a gente recomenda, né, dar uma olhada na folha de dados e no manual de instalação, porque às vezes tem algumas funcionalidades que um fabricante tem que o outro não. Né? Então é sempre importante a gente ter essa noção. Ok, e a ligação de campainha, como é que é, né? Então a ligação de campainha a gente precisa de um botão pulsador e da campainha propriamente dita, né? Essa campainha ela pode ser eletromecânica, né? Ou não, né? Mas a ideia relativamente simples aqui é que ela vai funcionar como se fosse uma lâmpada, né? Então o neutro conecta nela, a fase liga no interruptor e o retorno vai até a campainha. Então essa seria aqui uma representação, né? Em diagrama multifilar, e aqui um esquema aqui unifilar, né, onde a gente pode perceber, né,
como que esses cabos eles se deslocam, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um interruptor de campainha, temos um neutro, uma fase e uma proteção, né? O neutro e a proteção vão para a campainha, enquanto a fase liga no interruptor, volta o retorno e liga na campainha. Então é uma ligação muito parecida com o que a gente tem na lâmpada, né? Bem interessante, né? Nesse exemplo aqui a gente até tem uma lâmpada e uma campainha, né? Caso você queira acender uma luz, né? E ao mesmo tempo tocar uma campainha ou uma sirene do local, né? Então aí no caso as duas ficariam ligadas em paralelo. Você percebe aqui, né? Que o retorno liga na lâmpada e também o neutro, né? Liga na lâmpada e na campainha. Perfeito, pessoal. Neste ponto eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.